Vibe Mundial FM. Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha que tema interessante hoje. Mundo pós-pandemia. Pois é, sobrevivemos. E como é que nós vamos construir esse mundo pós-pandemia? Quero me apresentar rapidamente. Eu sou doutor em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, mestre em Psicossomática e Psicologia Hospitalar pela PUC, psicanalista e psicólogo. Então, essa é a pergunta. Como ficará o mundo nessa época pós-pandemia? Vamos pensar uma coisa, depende de nós construirmos ou reconstruirmos o mundo nesse período pós-pandemia. E eu escrevi sobre esse assunto na revista de Psicanálise Integral, na qual voltei a ser o diretor executivo. É uma revista muito legal, que eu por muitos anos fui diretor responsável da revista, e agora eu voltei a ser o diretor executivo. No final eu dou as indicações, né, para você adquirir a revista, ou já falo agora, né, www.editoraproton.com.br, tá bom? www.editoraproton.com.br. E eu fiz um artigo nessa revista justamente sobre esse tema. O meu artigo tem o título: O paradigma da trilogia analítica para essa nova época pós-pandêmica. Resumindo, sintetizando, né? Falando mais fácil, eu trago um novo modelo de ciência, tá? Que é a ciência trilógica, que integra a ciência, a filosofia e a espiritualidade num único modelo. Então, uma ciência nova, é uma ciência que tem condições de construir uma nova civilização, uma nova cultura. Então, é bem interessante, e eu lanço as bases, né, dessa nova ciência, desse novo paradigma, na revista de Psicanálise Integral. Agora eu dirigi, né, a edição de volume 30, número 34, e ficou bastante interessante, está muito legal, tem um padrão internacional de publicação científica. Pois é, sabemos quais foram os problemas desse período de pandemia. Então, sabemos de tudo o que aconteceu, né? Pouco a pouco a verdade está vindo à tona. Como eu falo no próprio artigo, nós só vamos saber de toda a verdade passado esse período. Aí nós vamos descobrir toda a verdade. O que era mentira de divulgação sobre o problema, o que era verdade, todos os detalhes nós pouco a pouco estamos conhecendo. Agora, vamos pensar o seguinte, que é um outro questionamento. Mas o que sobrou de positivo para reconstruirmos a nossa vida cotidiana? Passado esse período de pandemia, de isolamento, de uso de máscara, de dificuldade de convívio, passado esse período mais intenso, como é que vai ser a nossa vida cotidiana? Bom, então eu vou colocar tudo em itens. Primeiro, na minha visão, essa é a minha opinião. Se você tiver uma opinião diferente, respeito. Estamos questionando mais as informações que recebemos e não somos mais tão manipulados pela grande mídia. Você concorda ou discorda? Será? Na minha opinião, sim. Mas se você tiver a opinião contrária, concordo. Nós éramos muito manipulados pela grande mídia. Havia uma época que as pessoas conversavam a partir de determinados jornais,
Então via notícia no jornal para ter assunto. Tem algum tempo. Então as pessoas acreditavam muito na grande mídia. Então a grande mídia direcionava a opinião pública. Era completamente direcionada pela grande mídia. A minha opinião é que estamos questionando mais as informações que recebemos e o efeito manada não ocorre mais tão facilmente. O que é efeito manada? É mais ou menos o seguinte: manada é um agrupamento de animais, né? É como se você dirigisse um grupo de animais para onde você quisesse. Então o grupo vai para cá, vai para lá, e é como dirigir a opinião de um grupo de pessoas a partir de informações direcionadas. Você já dá informação para as pessoas pensarem de uma forma, terem uma determinada opinião. Para convencer essas pessoas que um ponto de vista é o mais correto. Não, esse é o ponto de vista que vocês devem pensar. Não pensem de outra forma. Até colocando vários obstáculos a pensar de outra forma. Como colocando uma bitola, né? Bitola é o que você põe no cavalo, ele só olha para frente, ele não olha mais para o lado. Então, dizendo assim, não, é assim que você tem que pensar. Os outros pensamentos são todos errados, não tem nenhum pensamento certo, é só esse que nós queremos que você acredite. Nesse sentido, o que nós chamamos de mídia alternativa ou mídia social, por exemplo, do YouTube, que eu respeito muito, e de outros meios independentes, está nos ajudando a ter vários pontos de vista diferentes. Porque antes você só tinha a opinião da grande mídia, que era a mesma praticamente. Então, assistir o noticiário de um jornal era a mesma coisa que assistir do outro e assim por diante. Porque, basicamente, a informação era a mesma, trabalhada da mesma forma, te levando à mesma conclusão. Hoje, você tendo essas mídias alternativas ou mídias sociais, tudo mais, você consegue ter outras opiniões. E isso é muito importante. Vibe Mundial 95.